Natura, a água 100% mineral em garrafão de 18,9 litros. Entrega gratuita. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق بالقرآن كالشمس وضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها فمن سار فيهما سار في وضع النهار إذا جلاها ومن أعرض عنهما عاش في ظلمة الليل إذا يغشاها ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, prezados irmãos, nestes minutos que nós temos na nossa disposição, vamos tentar fazer uma reflexão em torno de um assunto contemporâneo que afeta esta geração e esta nossa sociedade. Allah subhanahu wa ta'ala no Coran diz: "Allama al-insan ma lam ya'lam." Allah subhanahu wa ta'ala ensinou o ser humano aquilo que não sabia. A partir deste versículo, os ulamás versados em matéria de interpretação do Coran, tafsir, eles dizem que o significado é muito amplo. O que quer dizer que Allah subhanahu wa ta'ala constantemente dota conhecimento aos seus servos, independentemente do tempo e da era. O conhecimento vai evoluindo e vai desenvolvendo. E nós constatamos que estas palavras do Coran vêm, portanto, provar o que estamos a vivenciar hoje. O conhecimento cada vez mais está a evoluir, está a se dinamizar. Daí que hoje a ciência e a tecnologia são provas desta informação que Allah subhanahu wa ta'ala já deixou-nos há bastantes séculos e nós estamos a concretizar. Então, a tecnologia que nós temos na nossa disposição, e neste avanço tecnológico encontramos também facilidade que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para nós. Este é um dos ni'mas, é um dos favores que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou às suas criaturas. Dar o conhecimento em vastidão, sem limites. E hoje em dia, de acordo com o tema que queremos fazer a reflexão hoje, o estilo de vida mudou. Através desta tecnologia apareceram os telemóveis. Anteriormente, as pessoas, os que tiveram a oportunidade de viver esse tempo, comunicavam-se através de cartas, através de telefones, mas o modelo de comunicação e a rapidez e a fluidez é diferente desta que nós temos hoje, porque a tecnologia evoluiu. Na altura, com os telefones fixos, pelo menos aquilo que tivemos a oportunidade de encontrar na nossa geração, quem não tivesse, ligavam para o seu vizinho e deixavam um recado: hora X, preciso de falar com a família X. E você deslocava-se para lá 1 hora antes do horário. Esperava. Cada chamada que entrava, você ficava ansioso: será que é para mim? É para ele? Até pedia para não atendam nada, senão a chamada do senhor fulano é importante.
E as pessoas viviam em paz, com tranquilidade e sem problema nenhum. Hoje temos os telemóveis e eles começaram com uma certa tecnologia. No decorrer do tempo foi evoluindo a tecnologia dentro dos nossos telefones. Quando começou, quando falasses com alguém, não acreditavas, porque o telefone que usavas era conectado a um cabo. E agora tivemos um telemóvel onde você move em todo lado e falam de que estejas. E falava-se que não, há de chegar uma fase em que tu vais falar com alguém e vais ver em loco. Também não acreditávamos. Chegou esse tempo. Hoje estás cá em Moçambique, falas com qualquer pessoa em todo o canto do mundo, ali veres o que ele está a fazer em tempo real. Este é um ni'ma, este é um favor que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou ao seu ummat, dotou este conhecimento e facilitou a vida, facilitou o intercâmbio e o mundo ficou cada vez mais próximo do outro. Hoje em dia o distrito para a localidade, o período de tempo para que você percorria anteriormente já se encurtou. A pessoa hoje dorme no Quênia e vem almoçar em Moçambique. A tecnologia avançada são favores de Allah subhanahu wa ta'ala e nós devemos agradecer constantemente estes favores. Então, dentre eles temos as redes sociais, também um dos favores. Tem vários benefícios que nós encontramos nas redes sociais. Este é um ni'ma e nós devemos agradecer e usufruir de todos os benefícios que as redes sociais colocaram para nós. Dentre os benefícios, hoje em dia é fácil chegar à informação e ao conhecimento. As pessoas vivem cá e estudam no outro canto do continente. Vive em Moçambique, nunca conheceu os Estados Unidos, nem Inglaterra, mas a sua formação foi na Inglaterra. Recebeu o diploma a partir da Inglaterra. É algo que acontece. Temos muitos aqui que têm formações nestes moldes. É o ni'ma, são um dos benefícios onde nós alcançamos o conhecimento. Hoje em dia, as bibliotecas não enchem, porque os livros encontramos através destas fontes, é um dos ni'mas. Os mais velhos aqui que tiveram a oportunidade de fazer o grau universitário, o sacrifício que tiveram não é o mesmo que tem esta geração de hoje. Às vezes iam na biblioteca à procura de um livro que estava para cerca de 500 estudantes. Quem chegasse primeiro escondia numa prateleira que não pertence a esta ciência para ter a oportunidade de voltar amanhã a terminar com sua pesquisa. Uma fila para um único livro. Os mais velhos que não me deixam mentir, passaram por isto. Às vezes nem existia o livro que ele pretende. Mas hoje, onde quer que tu estejas, tens a facilidade de rever. Então, este é um dos favores que Allah subhanahu wa ta'ala colocou nas redes sociais. No Din também encontramos a mesma coisa. Tens a facilidade de aprender, de ensinar, de divulgar. Tudo quanto tu precisas no Din, o importante é saber filtrar com quem vais aprender e o que vais aprender. E para isto, nas redes sociais, não é um lugar 100% adequado para aprender se tu não conheces a fonte ou a proveniência. É preciso sempre solicitar a orientação de alguém que tu depositas confiança, qual é a página a quem deve seguir para aprender e quais são os melhores conteúdos que nós podemos assimilar. Isto tudo é um dos favores que Allah subhanahu wa ta'ala colocou nas redes sociais. Allama al-insan ma lam ya'lam. Allah ensinou ao ser humano o que não sabia. Apesar
da existência de benefícios que as redes sociais nos oferecem e a tecnologia colocou à nossa disposição, hoje encontramos grandes desafios. Grandes desafios nas redes sociais. Dentre os desafios que nós encontramos, vários que nós vamos mencionar alguns aqui, é que esta tecnologia levou a maior parte de nós a nos viciarmos dela. Nós nos viciamos independentemente da faixa etária. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos ficaram viciados. E este tipo de vício não é recomendável à luz da Sharia. Coloca em causa a nossa religiosidade. Vamos começar a dar alguns exemplos nas crianças e nos adolescentes. São tantas crianças, nossos sobrinhos, nossos filhos, netos, mal que tu deixas o seu telefone, eles já pegaram. Não precisam pedir autorização. Alguns zangam-se, deixam o telefone. Alguns, logo que chegam, pai, avô, eu quero o telefone, logo entrega. Mas sem sabermos os desafios, os perigos que nós estamos a colocar a uma criança de 5, 6, 7 anos. Alguns até se orgulham, o meu filho é bom. Em pouco tempo, ele consegue perceber melhor, ele maneja melhor este telefone do que eu. Qualquer coisa ele é que me explica. Alguns se sentem felizes e satisfeitos. É inteligência? Sim, é inteligência. É um motivo de satisfação? Em algum momento, sim. Mas há que ter atenção, porque este aparelho carrega consigo perigo iminente para crianças e adolescentes. Vai ver que há crianças que dormem muito tarde. Os pais convictos que o meu filho já está a dormir e amanhã, às 6 horas, entra na escola. Quando lhe acorda é muito difícil, porque a criança dormiu 3 horas de madrugada. Estava nas redes sociais, a conversar com amigos, em grupos, e há alguns grupos que são criados nos telefones das mães e dos pais também, com o consentimento dos pais para comunicar com os colegas de turma. A criança abandona as suas tarefas de escola, não se dedica, começa a diminuir o seu nível de produção e produtividade. O seu aproveitamento pedagógico baixa categoricamente. Qual é o problema? E o pai não está a perceber. Diz que pelo menos quando começou da primeira à 6ª classe, mostrava sinais de inteligência e capacidade de assimilar a matéria. O que é que se passa? É este dispositivo que você colocou para o seu filho a qualquer tempo, sem restrição, sem controle. E a criança está lá. E não só, para além da perda de produção e produtividade, também encontra lá mesmo professores, peritos em desviar as crianças, ensinando atos imorais. Conhece os sites onde pode encontrar toda a imoralidade. Bonecos 24/24. Até alguns pais pagam Netflix para o filho não ficar isolado. Este é o pretexto. O meu filho tem que marcar a atualidade. Só que ele não faz o controle. Não monitora seu filho. Apenas entregou este dispositivo e estes aplicativos, a criança vai usufruindo e não tem fronteiras. Amanhã, quando a criança começa a praticar algo imoral que transcende a compreensão dos pais, e os pais ficam arrependidos, o que é que eu fiz a Allah subhanahu wa ta'ala? Mas esquece que você contribuiu para a existência disto. No Islã, é recomendável estimarmos os nossos filhos. É uma das recomendações do Din. Dar tudo quanto eles merecem. Mas em contrapartida, no Islã, é proibido
só a criança ouvir dentro de sua casa de seus pais, sim. Hoje em dia há crianças que não conhecem não perante seus pais. O pai, quando impede uma maldade, algo imoral que o seu filho está a praticar, parece que está a incentivar. Filho, não faz isso, ouviu? Não faz. Quer dizer, parece que está a dar mais vontade da criança fazer. A criança não está a compreender que isto é uma repreensão, é uma proibição para abandonar esta prática, porque não há diferença entre proibir e estimular a prática da mesma. É preciso que a criança, através do seu gesto, entenda que este ato é proibido, é imoral, não se pode repetir. Esta é a recomendação da Sharia. O Islã, quando diz bater na criança, não significa bater ao ponto de criar lesão, porque isto é proibido. Significa criar um método de repreensão em que a criança sabe que o meu pai, quando repara-me desta maneira, significa que eu não posso aproximar esta ação, devo largar. Hoje em dia você encontra alguns pais nos estabelecimentos comerciais, foi para lá fazer compras, mas a criança está a exigir algo e os pais não têm, deita-se no chão e você vê o pai inoperante. Não tem a capacidade de repreender a criança. Quando diz não faz isso, a criança é como se tivesse que repita. Este é o fracasso grande que o seu pai demonstra, que não tem a capacidade de educar. Portanto, estas redes sociais, meus irmãos, viciam nas crianças. Daí que devemos ser vigilantes, procurar saber qual tem sido o comportamento das nossas crianças diante destes dispositivos. Criar horários, momentos próprios, que você acha que, olha, eu vou regular a minha criança desta forma para que não esteja viciada. Mesmo adultos também estão assim. Experimente a operadora ter problemas técnicos e a internet oscilar. Seja adulto, seja adolescente, seja criança, fica totalmente afetado. Alguns ficam deprimidos, não há internet por quê? Se fores a ver a rotina desta pessoa, mesmo com esta dificuldade da internet, ele consegue colocar a sua vida em dia. Mas por causa de estar viciado, ele fica totalmente descomandado. Não tem ânimo para fazer nada. Paralisa tudo que são suas responsabilidades familiares. Por quê? Não tem internet. Mas qual é o problema? É que ele não tem como entrar ou acessar ao TikTok. Por que isto? Porque nas redes sociais também encontramos desvantagens, inúmeras desvantagens. Uma delas, perca de tempo. Nós desperdiçamos nosso tempo em redes sociais. Há pessoas que ficam conectadas cerca de 2 horas de tempo dentro do seu estabelecimento comercial, dentro do seu escritório, no seu serviço, e ele tem metas por cumprir. Quando ele desperta já deu 14h30, não conseguiu fazer nada. Qual é o problema? O empregador deu-lhe liberdade, ele só quer resultados. E ele ficou ocupado todo aquele tempo nas redes sociais, a comentar, a colocar like. Esta é uma das desvantagens, malefícios que as redes sociais nos trazem, quanto mal aproveitadas. E perdemos o tempo em coisas fúteis. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: "Ightanimu khamsan qabla khams." Aproveite 5 coisas antes que outras 5 te atinjam. Aqui, em princípio, quando nós fazemos análise minuciosa das palavras do Nabi sallallahu alaihi wasallam, nós sabemos em primeiro lugar que o Coran já disse: "Wama yantiqu anil hawa." O profeta não falava à toa, por seu mero capricho, não. Tudo quanto falasse o Nabi sallallahu alaihi wasallam tinha como reflexo as palavras do Coran Al-Karim. E o Nabi disse: aproveitar 5 coisas antes que outras 5 te atinjam. Shababak qabla haramik.
aproveitar a sua juventude antes da velhice. É jovem, aproveita naquilo que lhe beneficiará. Se tu desperdiçares o teu tempo na juventude, quando vieres a velhice, estarás a perder seu tempo em pensar no tempo perdido. Um poeta árabe dizia: An-nadamu ila tafwit. Colocar a mão assim na bochecha, a pensar num tempo perdido, também estás a perder tempo. Por quê? Porque naquele momento podias estar a aproveitar fazer alguma coisa, mas estás a desperdiçar aquele tempo a pensar no tempo que desperdiçaste e tiveste a oportunidade. Faragaka qabla shughlik. Aproveitar o seu tempo livre antes da ocupação. Esta parte que nós precisávamos para darmos como shahid no nosso hadith. Aproveitar o tempo livre antes da ocupação. O tempo é um ni'ma, é um favor que Allah subhanahu wa ta'ala nos agraciou. Se nós não aproveitarmos da melhor forma, o tempo irá nos aproveitar. Um filósofo dizia: o tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu ao tempo que o tempo não tem tempo. Então, o tempo não é dinheiro. O tempo Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu como tempo. E deve ser aproveitado no momento que nós estamos livres. No outro hadith, a respeito do tempo, diz: Ni'matani maghbunun fihima kathirun min an-nas, as-sihhatu wal-faragh. Existem dois ni'mas, dois favores que Allah subhanahu wa ta'ala agraciou aos seres humanos e é desperdiçado com as pessoas: a saúde e o nosso tempo livre. Então, é este precioso tempo que nós perdemos, não produzimos, nem para nós, nem para a nossa família. Este é um dos malefícios das redes sociais, em coisas fúteis. E nesta coisa fútil, encontramos também um dos malefícios dos vícios sociais: as pessoas estarem ocupadas a espalhar coisas morais, imoralidade e fofoca. Fofoca e imoralidades e também a calúnia. Perdemos muito tempo, nós enquanto estamos só conectados, 2, 3 horas a fofocar, a caluniar. Vê uma informação, não sabe se é verdadeira ou não, não sabes quem é o protagonista, apenas tu partilhas e ligas para o outro: viste o que eu partilhei para si? Abre lá teu WhatsApp, para veja lá o TikTok, há uma novidade aí. E comentários, coloca lá algo que beneficia a sociedade. Não há nenhum comentário nem visualização, mas fofoca, pessoas perdem tempo a falar mal das pessoas, a denegrir a imagem das pessoas. Sabes qual é a responsabilidade que recai sobre si quando estás a colocar a imagem e a reputação das pessoas? Porque perante Allah, você não será perdoado aquilo que for a cometer que diz respeito à imagem da pessoa sem que o próprio lhe perdoe. Um dos requisitos que Allah colocou: você deve pedir perdão ao ofendido, só assim é que tu merecerás perdão perante Allah subhanahu wa ta'ala. E irás minimizar o impacto do pecado que você cometeu. Mas fora disso, huququl ibad, os direitos do servo Allah, quando forem violados, só são perdoados se o próprio ofendido lhe perdoar. Um dos vícios que nós temos de malefícios das redes sociais: a procura de aparecimento e fama. Isto proliferou. Hoje há um fenômeno nestas redes sociais que chama-se influenciador digital. E as pessoas vão para lá à busca da fama, à busca de aparecimento, ser conhecido. E nisto também há um teste que entra no din. Também nós muçulmanos estamos lá, lutamos para isto, sacrificamos para isto, nos esforçamos para isto, a busca da fama, de ser conhecido,
de ser famoso. No din entrou. Seja para os ulamás, é um dos testes, e seja para aqueles que não são ulamá, também é um teste. Os muçulmanos no geral, ulamá e não ulamá. Este é o teste que nós estamos submetidos e perante Allah seremos responsabilizados. Enquanto a alim tem a oportunidade de aproveitar estas redes sociais para difundir o ilm, o conhecimento, para ensinar mais pessoas, para orientar mais gente. Esta é uma oportunidade grande de ensinar, divulgar, tirar as pessoas das trevas e orientar para a luz. As redes sociais oferecem este campo fértil. No Dawa é um campo fértil, porque o Dawa não tem fronteiras quando o objetivo é orientar alguém e exortar alguém à prática do bem e impedir-lhe a maldade. Não há fronteiras. Temos esta oportunidade, mas nós aproveitamos o lado negativo. Por causa dos desafios que nós temos hoje, há quem está à procura também de ser influenciador. E nós temos a responsabilidade de chamarmos a atenção uns aos outros. Quando você vê seu irmão está a desviar-se, chama-lhe a atenção. É nossa obrigação. E nestes vícios também, uma das maldades, a proliferação de ulamás digitais. O din Islam agora já não merece respeito. Os ulamás já não merecem respeito. Por quê? A ciência evoluiu, a tecnologia está no nível alto. Quando há grupos do WhatsApp, TikTok, assuntos estão a ser debatidos. É muito bom, este é um dos benefícios das redes sociais. Debater assuntos por um número abrangente, para trazer solução que vai orientar a sociedade, seja muçulmana ou não muçulmana. É bom, as pessoas se aproximam, trocam experiências de conhecimento, há liberdade de se expressar. É bom, é de louvar, mas em contrapartida, desviamos-nos destes benefícios. Os grupos, você basta entrar lá, tem vários membros dentro do grupo. Cada um entra através de alguém que tem afinidade e tem aproximação. A maior parte das pessoas acabam de se conhecer ali. Mas estes grupos, muitas das vezes, hoje em dia, não têm trazido o objetivo através das quais foram criados. Cria divisão, oportunidade de alguém ofender aquele que não conhece. Traz a oportunidade de calúnia e fofoca. Entrou, logo partilhou, não lhe interessa. E o hadith do Nabi sallallahu alaihi wasallam, relatado através de Abi Huraira, diz que أن العبد لا يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا. Às vezes o ser humano fala, professa uma palavra, diz algo que ele não dá importância. E esta palavra que ele disse não deu importância, que é algo que ele fez a brincar, é algo que satisfaz Allah subhanahu wa ta'ala. Através desta palavra, que deixou Allah satisfeito para com ele, Allah eleva a sua categoria. E há momentos que o servo de Allah professa uma palavra e não dá sua importância. E esta palavra causa a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala, e através desta palavra Allah faz introduzir no fogo do inferno. Só através de uma palavra. E nós sabemos que a palavra cria união, a palavra cria desunião, a palavra destrói a nação e a sociedade quando ela for empregue mal. E nós, hoje em dia, nos ofendemos, nos desonramos, em nenhum momento voltamos atrás para pedir desculpa àquelas pessoas que nós denegrimos a imagem delas. Colocamos em causa a sua família. Há pessoas que vão à busca de informação das pessoas para denegrir a imagem delas, em nome de um blogueiro. Está a informar. Por quê? Informando, vai ter vários seguidores, vai ter muitas curtidas, os likes, os gostos, e vai ter várias visualizações. A rede social vai lhe pagar. Então vai ganhar à custa da honra das pessoas.
e acha que isto Allah vai deixar assim sem julgar e sem punir? Quando tu vais falar com este, ele vai dizer que eu estou a fazer o meu trabalho. Qual é o seu trabalho? Sentar, ir à busca dos segredos das pessoas para expor, erro das pessoas para espalhar. E o Nabi diz: "Kullu bin Adam khata, wa khairul khata'in at-tawwabun." Todo ser humano é errante, está exposto a erro. O melhor dentre os que erram é aquele que se arrepende depois de cometer o erro. Quando alguém é testado, não é motivo de satisfação sua. Porque o teste, nós todos estamos propensos. Hoje é este que Allah detesta com esta ação, amanhã é você. Não é motivo de satisfação expor o seu irmão porque está a passar por teste. É um motivo de fazer doar para que Allah lhe fortaleça e mantenha firme, ultrapassar esta fase que ele está a viver. Mas nós não. Quando alguém é testado, é um motivo de satisfação. Influenciando a vida das pessoas. Há pessoas, entre os malefícios que nós temos nas redes sociais, as pessoas não vivem para si e para as suas famílias. Vivem para os outros. O mundo virtual. Deixa de viver o mundo real e vive no virtual. Tem muitos seguidores, mas quando ele vai, para e pensa, não tem ninguém. São seguidores virtuais, apoiantes, virtuais, mas na realidade não são estes. Então a preocupação dele é colocar algo, não interessa se é do dino ou de quê, a coisa é boa, mas a intenção, só tive 5 likes, está fraco hoje, e fica deprimido, porque os likes, como é que, ontem a minha visualização era forte, hoje eu só tenho 5, a preocupação dele é esta, já não vive para ele e a sua família, vive para as pessoas, o mundo virtual. Vive só para as pessoas. Já se esqueceu da sua realidade. Esta é a nossa realidade hoje em dia. E é triste. E precisamos de mudar das nossas atitudes. Porque este tipo de comportamento seremos penalizados pelo Allah subhanahu wa ta'ala. Estes vícios, meus irmãos, estão dentro de nós. Todos nós cometemos isto. E é preciso nós pararmos, refletirmos e procurarmos qual é o rumo que nós queremos seguir. O que é que nós queremos para nós, para nossas famílias. Porque nestes vícios, muitos casamentos desmoronam. Há muitos divórcios hoje em dia. Mau ambiente social nas famílias. Marido e mulher não comunicam. Quando chegam, cada um está com o seu dispositivo. Este vira para este lado, este vira para lá. Está lá, a mulher está no TikTok e o marido está no WhatsApp. E cada um tem 6, 7 códigos para chegar até lá. Por quê? O que estamos a fazer ali, só Allah sabe. Às vezes o marido está a falar com sua mulher perto dela. Ela não está lá, está ali. Fisicamente está ali sentada, mas espiritualmente está no outro mundo virtual. Você fala 3, 4 vezes, ela assusta. Estou a falar consigo, como é que é jantar? Está ali. Ela aponta onde está, vai lá, está ali, tira ali, aquece, faz aquilo. Qual é a preocupação? Está no TikTok. Por quê? Porque há um outro fenômeno também que encontramos no TikTok. A província de Nampula pelo menos está a ganhar nisto. Sobretudo na parte feminina. Você discute com alguém num ambiente que nós não sabemos, nem conhecemos. Mas aquela pessoa ofendida vai responder no TikTok ou no WhatsApp. Vai e grava. O que tu me fizeste, você é aquilo. Você está ali e não sabe de que se trata. E não fala nome, alguns. E depois acabei tendo informação que há jovens que cobram para responder os outros, para insultar. O problema é do outro. Ele só recebe porque ele é perito no insulto e na malcriadice. É bom. Ele é influenciador em insultar as pessoas, então ele é pago e vai, porque esta é fraquinha em termos de insulto e ofensa. Então,
pagam e ele vai insultando. E são bons de verdade no shaitanismo. Isto proliferou, prezados irmãos. O din virou algo de brincadeira. Diziam ulama. A questão que eu gostaria de colocar é o seguinte: se um moçambicano levar um livro ou livros do currículo da Faculdade de Direito, qualquer faculdade de Direito, ler todos eles sozinho em casa, seja digital ou em casa, ir ler. Vai lendo. Depois de ler, ele perceber da maneira dele, levar o telefone ou ficar com pessoas, começar a explicar direito criminal, civil, tudo isso, lei de sucessões. Este vira jurista, vira perito na jurisprudência, porque está em português e ele leu livros de economia, de um currículo sozinho, ele vai lendo, percebendo da maneira dele. 5 anos, sozinho, está a investigar. Nunca entrou numa instituição de ensino onde ele está ligado com o professor a lhe orientar para perceber melhor e interpretar isto significa o quê? Quando aparecer isto, qual é a técnica que teve que seguir para chegar a uma certa conclusão. Você leu sozinho. Você vira especialista? É uma questão, meus irmãos, vira especialista. Estou a falar de economia e direito. E no dino, por que nós viramos todos especialistas? No Islã, por que todos nós temos capazes de responder se é halal ou é haram? Quando vem uma pergunta, isto é halal ou é haram? Você logo, é halal. Quando os ulamás, que Allah deu, cada um aqui deu a oportunidade de aprender uma ciência. Todo aquele que aprendeu o din, no mínimo, se for num país árabe, leva 6 a 7 anos para aprender a língua, depois de continuar com a faculdade. A vida dele é a mesma vida que leva quem está a fazer faculdade aqui, resumido em estudos, investigação, 24 sobre 24. Deixa a família, deixa tudo, está a estudar lá. Por que noutras ciências, estou a falar de nós, irmãos muçulmanos, é nosso comportamento. Pode não gostar, mas é preciso que o mimbar, o que estou a falar aqui, ali fora não posso falar, não tenho autorização. Mas o mimbar, ele obriga a falar tudo que é verdade a respeito do din. Agora, por que no din todos nós conhecemos? Porque a gente tem internet e lemos. E a oportunidade de ofendermos ulamás que desperdiçaram o seu tempo à busca do conhecimento para divulgar e ensinar os outros. Estes não merecem respeito. Engenheiro fulano, que é pá? Só podes falar com o engenheiro. Não posso dizer nada, o engenheiro é que sabe. É para um assunto que é pá? Só podes falar com o advogado. Esta que só posso falar com o economista. Só podes falar com o informático. Din, 99% dos muçulmanos está disponível e responde de imediato. Só que há uma coisa que nós não sabemos. No Islã, quando você ensina algo errado, e isto vai se transmitindo em cadeia, se é algo errado, toda a cadeia de transmissão de algo errado, você tem consequências perante Allah. Vai responder. Aqui você respondeu como um homem forte e bom, mas perante Allah vais responder. Serás responsabilizado, tarde ou cedo, porque muitas das vezes o que nos ilude a não sabermos respeitar os limites é a saúde. Porque quando nós estamos saudáveis, julgamos-nos poderosos. Porque saúde é ni'ma. Irmão, você pode ver alguém que Allah lhe deu ni'ma, a favor, estamos a falar de dinheiro. A não falar com isto, com aquele, ou isto, aquilo. A responder também no din. É um exemplo que estou a dar. A não saudar este ou aquele. O dia que Allah mexer com a sua saúde, há de ver a ir pedir du'a aquele que ele não falava com ele, nem lhe dava, que irmão, faça du'a para mim, Allah me dar saúde. Porque ele reconhece que talvez este, pela sua humildade, pela sua devoção e dedicação para com Allah,
Se ele levantar as mãos, há probabilidade de Allah responder a favor. Esta é a saúde. Então, aproveitemos esta nossa saúde naquilo que vai nos beneficiar. Evitarmos nós virarmos ulamás eletrônicos. Hoje em dia chega uma questão: Sheikh, isto como é que é halal e haram? Você responde: mas porquê? Irmão, vieste perguntar porquê? Mas eu li um livro aí do Imam Shafi, diz que pode. E vieste perguntar para quê, se você conhece o Imam Shafi e já leu o livro dele. Você leu o livro de Imam Shafi. Agora, tens todos os elementos para classificar se esta palavra é correta ou não? É do Imam, sim senhor. Só no hadith. O hadith, os especialistas de hadith que não me deixam mentir. Um hadith. O profeta disse isto. Temos a cadeia de narração. Existe uma ciência que se chama Jarh wa Ta'dil, que só estuda os homens que fazem chegar hadith. Se o hadith dele é correto ou não é. Há quem, por natureza, em sala de aula, ficava a dormir. Este é o hábito dele. E ele está a falar do Nabi. O Nabi disse isto, mas ele sempre dormiu, adormeceu. Como é que tu vais ter a certeza que este que está a dizer é verdade se ele sempre dorme? Há outro que fala de um sahaba que nem viveu, nem viu. Estuda ali o saber que este está a falar do fulano. Será que viveu com ele? Já esteve ele em Madina em algum momento? Não. Então como é que fala dele que eu ouvi dele? Então são vários elementos que vêm lá. Assim como noutras ciências que vocês aprenderam, também tem elementos que fazem chegar. Portanto, prezados irmãos, isto era para dizer o quê? Que esta rede social tem nos trazido malefícios deste gênero, onde nós deixamos de respeitar uns aos outros. Respeitar aquilo que o outro esforçou, se sacrificou para tal, você não se esforçou em nenhum momento. Então é preciso nós termos cuidado. E não só termos o cuidado para não desmoronar os nossos lares, as nossas famílias, e cuidarmos das nossas crianças para que não tenham este vício. E todos nós somos chamados à responsabilidade de não desperdiçarmos nosso tempo, a nossa produtividade em redes sociais e não ter este objetivo de aparecer, ser famoso, mas sim ter o objetivo de se beneficiar destas redes, daquilo que traz do bom e aquilo que é de mal, colocar de lado, para que a nossa sociedade ela consiga progredir e ter um comportamento saudável e um caráter humano decente. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، الصلاة والسلام على سيد البشر الشفيع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ما اتصلت عين بنظر وسمعت أذن بخبر. اتقوا الله فإن الله مع المتقين. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما وتشريفا لقدر المصطفى صلى الله عليه وسلم تعظيما. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. Para terminar, irmãos, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para falar de dois assuntos que eu julgo importantes, só para chamar a atenção a mim e aos irmãos. Telemóvel. Falamos das redes sociais, mas também é ele como um aparelho que nós necessitamos e usamos todos os dias. Quando entramos no masjid, é preciso termos a noção que o masjid, o salat, é preciso ser feito com devoção, concentração para com Allah subhanahu wa ta'ala e evitar tudo aquilo que pode vir a distrair, para não colocar em causa as nossas orações. Para tal, nós devemos criar o hábito de silenciar nossos telefones quando entramos no masjid. Há um momento em que nós esquecemos. Isso entende-se, esquecimento Allah subhanahu wa ta'ala criou. Por esquecimento nós compreendemos, mas este hábito, costume, deve estar enraizado dentro de nós. Agora, há momentos em que este telefone, eu esqueço. Estou a falar de alguém que se esqueceu. Esqueci, não coloquei no silêncio. Está no bolso, alguém está a ligar, não sabe que estás no masjid, a ligar. Qual é o procedimento? O procedimento é que deves desligar, porque alguns deixam, ele começa a tocar, atrapalha, desconcentra, seja ele e seja outros que estão a fazer salat, seja um imam. Então, o procedimento é desligar de imediato, um movimento rápido, desligar de imediato. Mesmo levando o telemóvel, se houver necessidade, silenciou, a pessoa insiste. Para o bem do salat, mesmo levando, desligar ou colocar o modo voz e devolver, um movimento rápido não estraga o salat, porque todo movimento
que for feito para o bem do salat, não estraga o salat. Não estou a dizer responder a mensagem e depois dizer que estou no salat. Estou no salat, vou de retornar. Aí o seu salat já desapareceu. Não estamos a falar. Estamos a dizer desligar de imediato um movimento ligeiro. Seja este telefone está no chão ou não. Levanta, aliás, baixa, tira o telefone do silêncio e volta a guardar um movimento rápido para o bem do salat. Então, este é que tem que ser o sistema. Às vezes as pessoas deixam, está no chão, ele está ali, está a fazer barulho, tira a devoção, a concentração do salat e coloca o nosso salat em causa. O outro assunto, há um fenômeno que eu costumo registrar nos massajids, incluindo nos nossos masjids. Prezados irmãos, levar a criança para o masjid é recomendação do Nabi, para ir habituando, conhecendo e ambientar-se com o salat. É uma recomendação do Nabi. Agora, a criança faz barulho, não faz? A criança está na sua praia. O pai regula, recomenda, o pai vai ensinando. Aliás, isto é para o pai ir ensinando. Quando ele está a fazer barulho, papai, você não fica inoperante. Diz, filho, fala com a criança, ensina que este é masjid, não se pode fazer barulho nem correr. A criança vai continuar a correr, mas é preciso repetir esta informação com bons modos. Depois a criança vai perceber que isto funciona assim. Pegar, diz, não, para aqui. Depois de começar, ele foge. Quando ele vier, pega-lhe. Ele vai perceber que o meu pai quer que eu esteja aqui. Vai aprendendo a criança. Quem está ao lado? A criança está a gritar, está a chorar. O que pedimos é paciência. Mesmo no Masjid Nabawi, no tempo de Nabi, crianças também choravam, gritavam, faziam barulho, corriam. Os pais chamavam, explicavam, estão a aprender. Agora, quando você se incomoda e quer que a criança, o pai não traga mais a criança no masjid, qual é o futuro que esperas para a nova geração? Às vezes há mais velhos que, criança, sai. Ele há de sair, há de procurar um ambiente adequado para ele. Você está expulsado do masjid. Ensina. Não mande embora crianças, porque estão a aprender. Mais tarde ele vai perceber que este lugar aqui tem que ser silencioso e calmo. Outro assunto, o saf, o primeiro saf. É hadith, os mais velhos ficarem à frente, as crianças atrás, as mulheres lá, as crianças depois, as mulheres lá atrás. É hadith. Ninguém condena, ninguém nega isso. Mas também a própria Sunna explica. Uma criança, se for a primeira a entrar no primeiro saf, porque os mais velhos não estavam presentes ou não mostraram vontade de deixar lá, não se deve tirar a criança, escorraçar. Há momentos que fez-se cama, você começa a ouvir um barulho. Criança atrás, parece que está a cometer um crime. A falha que quem está a cometer é esse que está a fazer barulho. Você é mais velho, por que não foi logo no primeiro saf? Se nós nos empurramos para o primeiro saf. Quer dizer, o Nabi fala das inúmeras recompensas de virtudes no primeiro saf, encontra alguém a fugir. Que eu não quero essa virtude, deixa-me lá. Estás a fugir da virtude. Para alguém ali estático, só manda passear. Vira a polícia de trânsito, vai. Não é ética islâmica. Até o saf al-awwal fal-awwal. O Nabi diz que completam o primeiro saf e não deixar espaço para shaitan. Não ter medo de aproximar o outro. O ombro a ombro. São normas de salat. Um para aqui, um para lá, não faz parte do salat. É preciso nós obedecermos isto. São recomendações do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E são coisas que seremos penalizados se nós formos a desprezar. Portanto, se a criança está à frente, foi ela primeiro, não estou a dizer que no ato da organização não pode trazer a criança. Aí estamos a organizar. Mas acontece que não há nenhum adulto. A criança já estava lá em primeiro lugar. Não se deve tirar. O salat não vai ficar estragado, nem o saf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. No Play das Conexões, as escolhas são tuas. Com o Play da TV Cabo, podes escolher internet, TV e telefone. Combina o teu Play. Mais internet, música, chamadas com os amigos. É a tua conexão, as tuas escolhas. Mais TV, mais séries, desenhos animados. Dá o teu Play. Internet mais TV ou jogos online e o desporto. Play a tua maneira. Play, a tua conexão, as tuas escolhas. Play com TV Cabo. TV Cabo, sempre ligados.